E aí galera, de vez em quando gosto de comentar aqui no canal as coisas que vejo pela internet, e uma delas foi comentários sobre a Feiticeira Escarlate ser ou não uma heroína. Talvez essa dúvida tenha surgido por causa da versão do cinema, tendo todas aquelas atitudes vilanescas, apesar de no começo querer vingança pelos ataques que mataram sua família. Esse sentimento passou para depois ser corrompida pelo Darkhold. Então mesmo no ápice das maldades não era exatamente ela no controle das emoções. Já nos quadrinhos, não há dúvida nenhuma sobre ser uma heroína, mesmo passando anos na Irmandade, porque aquilo foi contra a vontade dos gêmeos que eram ameaçados pelo Magneto, que salvou os dois de um ataque. Essa mulher já ajudou a salvar o mundo, o universo, o multiverso, a magia e mais uma lista enorme de coisas. Inclusive, vem dedicando boa parte do seu tempo a ajudar pessoas que não têm a quem recorrer. Na minha opinião, e conhecendo a Wanda como eu conheço, não classifico nem como anti-heroína. A personalidade dela não é tão doce ou ingênua, mas é uma pessoa muito boa, com um grande sentimento de empatia pelo próximo. Por isso separei 5 momentos dela se mostrando uma heroína e pessoa incrível. Claro que temos muitos outros exemplos, já que são décadas de história, e por isso podem ficar à vontade para comentar e também deixar aquele like, porque ajuda muito no desempenho do canal. Vamos começar pelo capítulo 5 de Feiticeira Escarlate de 2015. Quando foi para a Espanha, podemos ver um padre dizendo que esperava que a moça não tivesse se ofendido por ele dizer que era inquietante pedir ajuda a uma pagã. E ela claramente, bem séria, respondeu que já estava acostumada com insultos. Continuou que parecia que tudo se resumia a isso, homens que acreditam em Deus e bruxas, assim como no passado com a desconfiança e ódio à raça dela. Foi aí que uma freira mais simpática se aproximou dizendo que ia lidar com as coisas dali pra frente. Contou que aquele vinhedo era um convento e quando tentaram fazer algumas obras para ganhar espaço, os trabalhadores foram possuídos. A igreja foi convocada para realizar os exorcismos, o que só confirmou que aquela possessão acontecia com quem falasse qualquer coisa. Há muito tempo, as irmãs daquele convento fizeram voto de silêncio e quando foram acusadas de bruxaria, foram queimadas e outras sumiram. Por isso tiveram a ideia de chamar a Wanda porque sabe lidar com assuntos relacionados a esse lado espiritual. Entrando lá, a Vingadora viu muito sofrimento causado pela Inquisição e ainda teve que lutar emocionada pelo julgamento das mulheres inocentes. Seguindo em frente, foi livrando aquelas almas que puderam finalmente seguir em paz. Sendo que uma das meninas chamou mais a atenção da Wanda, porque eram parecidas, odiadas por muitos que queriam vê-las queimar. Inclusive, comentou que a experiência fez pensar na mãe e como seu povo foi tratado ao longo da história. É um ponto interessante da gente reparar, porque não tem a ver apenas com a empatia de uma pessoa com a outra, é toda uma situação, e a Wanda já chegou sendo tratada de um modo que, se quisesse, podia apenas virar as costas e ir embora, mas tinha coisa grande acontecendo. Libertou tanto as almas das pessoas inocentes quanto a de inquisidores, o que quer dizer que dali para frente cada um ia seguir seu caminho, e para onde iam já era uma coisa que não estava nas mãos dela, até porque aquelas pessoas tinham suas próprias crenças. No especial dos Jovens Vingadores, antes do Billy descobrir que tinha poderes, teve o rosto ferido por um menino da escola e pouco depois foi para a frente da mansão dos Vingadores. De repente, quem se aproximou foi a Wanda, querendo saber se estava tudo bem. Rapidamente percebendo que não, já perguntando o que tinha acontecido. Nesse momento, o menino disse que ela era sua Vingadora favorita e os dois falaram sobre o dia seguinte. Sobre mostrar que não tem medo e que todo mundo tem um dom. O mais importante é ser você mesmo e se manter firme para ver o que acontece. Antes de ir embora, curou o rosto dele com apenas um toque, e esse pode ser um feito simples, porque o que mais fez a diferença na vida do futuro Wicano foram as palavras. Ela, sendo uma das pessoas que mais sofreu, usou a experiência para inspirar um dos maiores heróis de todos os tempos.
Se tratando de Feiticeira Escarlate Volume 3, temos muitos elogios, porque tem sido uma HQ de grandes evoluções, e parece que tudo é muito natural. Além do fato da bruxa estar muito confiante, também usa magia com habilidade e sem medo, já que não tem mais aquela história do que Tom possuir o corpo dela a qualquer momento. Depois de passar por tantas dificuldades, decidiu abrir uma loja e ajudar outras pessoas que também não têm muito o que fazer ou a quem recorrer. Quem apareceu dando trabalho foi o Corruptor, então a heroína tentou fazer o vilão parar com essa história de dominar a mente das pessoas, e como ele não quis, mostrou o lado manipulador falando do passado como se fosse fazer algum efeito, o que não deu certo porque aquelas coisas foram resolvidas e com apenas um toque transformou o oponente em pedra. Bom, que ela pode fazer essas coisas não é novidade, e dá até para fazer um vídeo só de feitos da Wanda encostando o dedo e alguma coisa acontecendo, mas talvez a parte mais emocionante seja a dela pedindo para as pessoas não quebrarem o corpo petrificado, porque isso seria fazer o que ele queria, seria mostrar um lado ruim que não vale a pena, seria melhor cada um viver a sua vida da melhor forma possível. Esse é um quadrinho recente mostrando que ela é uma pessoa com uma grande moral. Mais um quadrinho que mostrou como foi a Wanda lidando com os mortos e o respeito que tem foi na sua solo de 94, depois dela viver altas aventuras e um verdadeiro pesadelo com direito aos amigos manipulados mudando para formas monstruosas. Ali a Lori, que tinha uma poderosa necromancia, manipulou guerreiros que tinham morrido há milênios para atacar a bruxinha, que para se defender usou seu treinamento em artes marciais. Mas como os zumbis não paravam e ela podia sentir a agonia daquelas pessoas serem tiradas do descanso eterno contra suas vontades, teve que lançar um feitiço que libertou todos eles. E para terminar, no capítulo 6, também da sua solo de 2015, enquanto fazia uma passagem pela França, podemos ver a moça colocando uma gangue para dormir. A polícia chegando e a conversa partindo para o fato de que os maiores heróis dali não estavam na ativa, incluindo o maior que já não voava mais. Ele era mais ou menos como o Sam, que é muito conhecido pelas asas. Por isso, a feiticeira resolveu se aproximar dele para saber o que estava acontecendo. O rapaz contou que teve um ótimo relacionamento com a mulher da sua vida. Um dia essa moça chamada Adele sofreu um acidente fatal a caminho de encontrar uma amiga. Apesar dele não ter nada a ver com o acidente, se culpou pelo fato de não estar presente para impedir. Desde então entrou numa tristeza profunda e foi para o topo dos prédios refletir, às vezes tentando levantar voo, mas as asas não obedeciam, e isso o fazia sentir impotente. Foi aí que a Wanda pensou que talvez tendo contato com sua amada, o Alan deixasse essa tristeza de lado. Por isso usou um feitiço para convocar a alma dela, que pediu para ele esperar o tempo certo de estarem juntos novamente. Enquanto isso, devia se manter firme, porque em tempo ia salvar o mundo. O herói agradeceu porque esse contato deu esperanças e foi como nascer de novo. Até pensou em dar alguma coisa em troca, mas a Wanda disse que o pagamento seria o que a esposa dele pediu: continuar vivendo e voando. O que quer dizer que se um dia ele salvar o planeta, também foi porque a Wanda o ajudou a seguir em frente. Bom, se tratando dela, passou por muitas coisas ao longo da vida, momentos traumáticos, níveis absurdos de poder e até manipulações por aqueles que a viram como uma arma, reforçando que está longe de ser uma vilã, porque a natureza dela é ser uma mulher boa e de personalidade forte. Mas e a opinião de vocês? Comentem, não esqueçam do like, de se inscrever e compartilhar o vídeo. Até o próximo!